Olá, então hoje nós vamos dar início, né, à unidade 2, dando continuidade na nossa disciplina de Fundamentos e Metodologias de Educação Infantil 1. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os documentos oficiais e a legislação. Eu vou perpassar um pouco sobre a discussão da aula anterior, né, que a gente conversou um pouco sobre como que se deu, né, a legalidade desse direito à educação infantil do 0 aos 5 anos, a partir da Constituição de 1988. Depois a gente conversou um pouquinho sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1990, que vai estabelecer essa separação entre creche e pré-escola, né, e subsidiando o direito à educação infantil, né, para todas as crianças. Também falamos um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, onde a escola, né, a instituição escola tem um papel preponderante, né, nesse documento. E diante disso, né, nos bastidores, e não tendo um papel super importante, a gente teve a influência dos movimentos sociais, né, para a conquista desse direito. Conversamos também sobre a questão de que temos garantido o direito à educação infantil do 0 aos 5 anos, mas temos muita luta para se a gente começar a pensar na qualidade, né? Qual que é a qualidade da educação que tem sido oferecida para as crianças de 0 a 5 anos? Quais são os principais marcos de luta para a gente superar a visão do assistencialismo? O que seria essa superação, né, dessa visão do assistencialismo? Então, a instituição da educação infantil, ela não pode ser vista, né, como depósito de criança, que vai lá, que as famílias deixam as crianças lá porque precisam trabalhar, e a escola faz o papel de cuidadora da criança durante aquele tempo que a criança está na escola, e pouco se discute sobre a qualidade da educação. Então, a nossa principal luta é essa superação do assistencialismo. Então, após, né, todas as legislações, a promulgação das leis, a gente ainda tem muita luta. Então, eu poderia citar para vocês o referencial curricular da educação infantil de 1998. Só que esse referencial curricular já foi muito discutido, é para estar superado. Então, eu vou partir das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009, tá? Por que eu vou partir desse documento? Porque esse documento ele vai subsidiar todos os outros, inclusive a Base Nacional Comum Curricular, que eu vou trabalhar com vocês mais para frente. Então, o que as diretrizes curriculares nacionais traz para a educação infantil? Por que ela é importante? Por que ela é um documento que respalda todas as propostas pedagógicas? Em paralelo a isso, eu também vou trazer para vocês a questão dos indicadores de qualidade na educação infantil. É um documento de 2009 que ele é muito importante, mas ele é pouco conhecido nas instituições de educação infantil. E é um documento que precisaria ser muito mais explorado, porque a partir desse documento pode-se construir planos de ação para poder melhorar, né, a questão da escola, desde a questão do espaço físico até a qualidade das propostas pedagógicas. Então, eu vou falar um pouquinho dos indicadores de qualidade da educação infantil, porque a partir desse documento, ele já é um respaldo para nortear todas as propostas pedagógicas, planejamento de vivências para a educação infantil. Então, qual que é o objetivo, né? Qual que foi o objetivo da criação desse documento, que foi feito também por muitas mãos, muitos pesquisadores da área de infância. Então, o objetivo maior foi fornecer os critérios para a gente avaliar e para poder melhorar a qualidade na educação infantil. Então, se a gente pensar hoje, né, a gente vai ter muitas avaliações a partir do ensino fundamental. Mas como que a educação infantil é avaliada? E aí abro um parênteses, né? Porque fui professora, né? Tanto da educação infantil como professora alfabetizadora dos primeiros anos, do ensino fundamental. E muitas vezes, quando chega lá no segundo ano do ensino fundamental, mas essa criança não tem como, né? Ela chegou aqui sem saber nada da educação infantil. Então, quando não se tem a qualidade na educação infantil, fica difícil a gente conseguir alfabetizar até o segundo ano. Então, essa fala é muito recorrente também no ensino fundamental. Mas não se tem critérios para avaliar, não existe uma avaliação,
né, para pensar uma educação infantil de qualidade. Então, quando chega lá no fundamental, começa um jogo de empurra, né? Não, mas esse não é papel da educação infantil. Ah, mas a educação infantil não deu respaldo, né? Quando, na verdade, nosso objetivo maior tem que ser como que a gente faz, né, para que as crianças possam ser alfabetizadas e alfabetizadas com qualidade. E qual que é o papel da educação infantil nisso tudo? Mas isso vocês vão trabalhar um pouco mais na fundamentos da educação infantil 2, né? Que tem como foco as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Mas esse documento, então, foi que vamos estabelecer critérios. Então, a gente vai avaliar quais são os critérios para falar, eu estou numa instituição de educação infantil de qualidade, tá? Então, primeira coisa, a gente pensar na dimensão do planejamento institucional, né? Escola em que eu estou, né, tem um planejamento institucional? E aí a gente pode abrir vários parênteses aí. Existe na cidade um currículo para a educação infantil? Existe no estado um currículo voltado para a educação infantil? Existe dentro da minha escola um planejamento para a educação infantil? Como que a instituição se posiciona diante da importância do planejamento, né? Então, esse é o primeiro ponto para avaliar a qualidade da educação infantil, né? Muitas vezes vocês vão poder chegar em escolas em que não existe esse planejamento. Ou então, o planejamento faz a partir de faixas etárias e que não tem um acompanhamento de uma coordenação, não tem uma participação da Secretaria da Educação, né? Então, parece um planejamento simplesmente para cumprir questões burocráticas. Então, o primeiro ponto que nesse documento eles vão apontar é qual que é o papel que tem ocupado o planejamento na instituição de educação infantil. A segunda dimensão é sobre a multiplicidade de experiências e linguagens. Então, aqui, eles vão se basear na questão das múltiplas linguagens. Quais são as múltiplas linguagens da educação infantil? E aí a gente vai ter mais de 100 linguagens, né? E vai ter a questão da linguagem matemática, a gente vai ter questão da linguagem verbal, a gente vai ter a questão da comunicação, e a partir dessas linguagens vão se desencadeando elementos da ciência, enfim. Quais são as múltiplas linguagens? Tem a linguagem corporal, né, a questão da expressão, e a partir daí, como que se trabalha e quais são as linguagens que têm sido exploradas naquela instituição de educação infantil? Qual olhar tem se dado para as múltiplas linguagens que fazem parte da infância? Só que é importante, né? Acho que não coloquei para vocês, é importante que vocês saibam que nesse documento, além de explicar cada dimensão, é um documento que é como se fosse um guia mesmo, né? Então, tem como aplicar esse documento, né? Esse questionário, esse instrumento de avaliação na sua escola. Então, fala que é importante que tenha que seja feita uma comissão, aí coloca quais são os grupos, como deve ser aplicado esse questionário, como se avalia esse questionário, por que de tudo isso, né? Tem algum órgão superior que cobra? Não tem. Mas é um indicador que é importante, que é para cada escola falar, nossa, essa dimensão está dando certo na minha escola? O que está faltando na minha escola para cumprir essa dimensão? Então, como que essa avaliação é feita, né? Então, tem várias questões, né? E são questões de múltipla escolha, e que aí é feito com professores, com gestão, com comunidade escolar no geral e com os familiares. Que é para a gente poder ter a dimensão, né? De que como esses eixos, né, que estruturam a qualidade, esses indicadores que estruturam a qualidade na educação infantil, como que está posto na escola, tá? Então, quando a gente vai falar de interações, né, eu vou retomar um pouquinho quando eu trabalhar com o documento de diretrizes, a gente não está falando de qualquer interação, e isso é importante que vocês saibam, da interação que eu estou falando. Qual a interação que eu estou falando? Mas pode ser qualquer interação? Não, né? A gente está falando de interação de qualidade. Então, como que tem acontecido as interações com as crianças? E não é só as interações entre as crianças, ou seja, não é como as crianças interagem com as outras crianças, mas é como se dá as interações entre crianças e professoras e professores.
Como se dá a interação e comunidade escolar? A comunidade escolar seria a pessoa que é responsável pela alimentação, a pessoa que é responsável pela limpeza, a gestão da escola. Como que se dá essa interação, né? Então, como que se dá a interação das crianças com as famílias dentro da instituição? Então, vai ser analisado todas as possibilidades, né, de interações que existem dentro da educação infantil. E por que é importante isso? Porque não basta só ter interação. A interação precisa ser de qualidade. Então, por exemplo, eu posso falar assim: as crianças da minha sala de aula, elas interagem o tempo todo. Os bebês brincam, os bebês se movimentam, tá, mas que tipo de interação é essa? De repente, os bebês se movimentam um para morder o outro, para disputar o brinquedo, e que a interação não é boa, mas não deixa de ser interação. Então, a grande questão é: que interação é essa? É uma interação de qualidade? Tá? A próxima dimensão, que talvez não esteja nessa ordem, tá? A promoção da saúde. Então, a gente conversou um pouquinho na aula passada sobre a questão da gente ter redes, né? Ter redes de apoio. Então, a instituição de educação infantil, sobre esse olhar que é um eixo que é importante, que é o cuidado, né? Então, como que a saúde tem sido promovida na escola de educação infantil? Então, por exemplo, uma criança que é do ensino regular, ela vai ficar na escola meio período. Ficando na escola meio período, ela almoça ou ela janta na escola. A criança, se ela fica período integral, ela faz todas as refeições na escola. O café da manhã, é o almoço, é a janta e é os lanches no intervalo. Se na escola não tem a garantia de uma nutrição equilibrada, né? Então, o quesito, né, que a gente for pensar na promoção da saúde, ele vai estar falho. Se eu tenho, por exemplo, eu trabalhei numa escola de educação infantil, né, integral, e foi uma batalha muito grande, porque muitas vezes, quando vocês estiverem na instituição, vocês vão perceber isso. A nutricionista da prefeitura, e não tem uma nutricionista para a escola, que seria o ideal, né? Então, vai ter uma nutricionista, geralmente, por uma, vamos falar assim, ou por todas as escolas, ou se, né, se possível, às vezes tem nutricionista que se divide por faixa etária, enfim. Mas a nutricionista, ela não está todos os dias na escola. A nutricionista, geralmente, ela vai montar o cardápio. Ela monta o cardápio e ela manda para a escola. Mas quem vai garantir, por isso que é sempre importante lembrar que a gestão a escola, ela se faz com a participação de todo mundo. E a gestão é muito importante. Então, se eu tenho uma gestão que cobra com rigorosidade, né, que se cumpra aquele cardápio, a gente vai ter um resultado. Se eu tenho uma gestão que fala: não, isso é responsabilidade da cozinha, eu não vou me meter nas decisões que elas tomam, né? Então, por exemplo, nessa escola que eu estava, o que elas faziam? O cardápio de educação integral nunca pode ser repetido a alimentação. Então, por exemplo, se lá no meu almoço foi macarrão com carne, no jantar não pode repetir macarrão com carne. Por que não pode repetir macarrão com carne? Porque aquela criança que não gosta muito de macarrão, né, ela vai ficar o dia todo sem comer nas principais refeições. Então, à tarde vai precisar ser o arroz, feijão e o frango, não sei, ou então que seja uma sopa de legumes, enfim. Nunca pode se repetir o mesmo cardápio do almoço ser o mesmo cardápio do jantar. Nessa escola que eu estava, elas repetiam. E aí, aí um dia eu questionei: elas repetem porque elas requentam a comida que sobra do almoço? Não, porque é proibido, né? Ter aproveitamento de comida, não pode, né? Tem que fazer a quantidade que não foi consumida, ela é descartada, porque não pode, eles não podem requentar essa comida para o outro período. Então, não era isso, né? E aí eu fui questionar, né? E ao questionar, não, porque dá muito trabalho a gente pensar 2 cardápios no mesmo dia. Então, se for macarrão com carne, a gente já descongela a quantidade suficiente de carne, já separa o macarrão. Então, era menos trabalhoso. Mas não era isso combinado, né? O combinado, né? A orientação da nutricionista é que fosse diferente. Então, a gente precisa se posicionar, né? Então, mas qual que é o cardápio? Vamos seguir o cardápio? Agora, eu já trabalhei em escolas
por exemplo, que a gestão colocava, publicizava o cardápio, né? Tanto nas redes sociais quanto no mural da escola. Então, as famílias sabiam que a criança ia comer naquele dia, que é o ideal para que as famílias acompanhem essa alimentação da criança. Para além da alimentação, gente, é muito importante, né? Como que a escola faz esse acompanhamento da caderneta de vacina das crianças? Como pode ter campanhas para que a vacina possa ser dada, essas vacinas que, por exemplo, eu tive uma turma que teve um surto de catapora, né? E aí fui no posto, conversei no posto, enviei ofício, a gente conseguiu fazer um reforço, né, da vacina de catapora na minha sala de aula. Eu consegui que a vigilância sanitária fosse lá e fizesse toda uma limpeza na sala, né, para poder evitar, né, que se propagasse ainda mais aquele surto de catapora. Isso é a gente promover saúde. Mas isso acontece em todas as escolas, tá? Pensar nos espaços e materiais mobiliários, né? Qual o espaço que você tem na escola? Quais são os materiais que estão disponíveis? Quais são os brinquedos? Eu comentei um pouco na aula passada sobre o parque, por exemplo. Aqui em Corumbá, a gente tem muita questão, né? Eu me assustei quando eu cheguei aqui, porque as escolas de educação infantil aqui não tem parque de areia. E eu falei assim, nossa, mas como assim, né? Na educação infantil não ter parque de areia. E aí os argumentos que colocaram foi porque aqui é muito calor e que quando está muito quente, as crianças não conseguem, pode ter até queimadura as crianças por conta da areia quente, né? A mesma coisa funciona com alguns brinquedos no parque. Mas precisa ir além disso, porque tem escolas que são arborizadas e que também não tem uma caixa de areia. E eu sempre pergunto: ah, mas aqui não tem a caixa de areia porque aqui tem muitos gatos de rua, e eles acabam fazendo a areia do parque como a caixa de higiene deles, enfim, né? São muitos argumentos. Mas uma escola de educação infantil que não tem parque é um problema. Então, como que esse indicador de qualidade vai ser avaliado em relação a espaços, materiais e imobiliários? Uma escola de educação infantil, onde tem 15 crianças, né, num espaço muito pequeno, então precisa como que vai ser apontado esse indicador de qualidade a partir da avaliação, né, da comunidade escolar como um todo. Depois a gente vai ter outra dimensão, que é a formação e condição de trabalho de professores e demais profissionais. Então, como que é a formação continuada? Como que se dá a formação continuada naquele espaço? Quais são as condições de trabalho? E aí entra tudo ali, tá tudo muito esmiuçado, né? Tem sala de professores, qual que é a condição, né, de trabalho? Por exemplo, fico pensando muito aqui em Corumbá. Aqui é muito calor. Então, uma condição é ter o ar-condicionado, um exemplo, né? É uma condição para que se desenvolva o trabalho, e não uma condição só para os professores e professoras, mas uma condição também para as crianças. Mas cada região pode apontar o que seria uma condição adequada de trabalho. A última dimensão vai falar sobre cooperação, né, e troca com as famílias, né, em relação à proteção social. Então, primeiro, como que é a relação família e escola? Né? Como que a escola se respalda para proteger as crianças? Como que é essa rede protetiva? Né? Como que se dá essa relação com as famílias? Como que as famílias têm participado do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças? E a partir daí são colocados vários indicadores que aí respondem tanto professoras quanto famílias. E aí tem como que eu vou avaliar então essas respostas, tá? Gente, tudo isso só dá certo se não for uma imposição, porque de repente a diretora está impondo que use esse instrumento, esse indicador de qualidade de educação infantil. Não pode ser assim, precisa ser uma ação coletiva. Uma ação coletiva, olha, eu vou usar esse documento para que a gente possa traçar um plano de ação, porque a partir desse documento a gente vai ter indicadores de fragilidade. Eu lembro que eu falei muito na outra aula sobre luta. Esses indicadores, esses apontamentos, vão ser a base para a movimentação de uma ação coletiva. Então, a partir de toda essa ação coletiva, vai desenvolver a escola um plano de ação para que melhore a qualidade dessa instituição, tá?
E aí, eu vou para as diretrizes curriculares. As diretrizes, né, ela vai trazer recomendações que perpassam tudo que eu já falei. Então, eu vou me centrar em 2 eixos que são norteadores das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que são o quê? As interações e as brincadeiras. O que seriam essas interações e essas brincadeiras, né? As interações são as interações de qualidade que eu falei. Então, como eu faço para que se tenha interações de qualidade entre as crianças e seus pares e que as interações estabelecidas sejam de qualidade entre crianças e professoras e toda a comunidade escolar. A brincadeira ela vem como atividade principal, né? Baseado no Leontiev, no Luria e no Vygotsky. Até os 7 anos, né, o que é a atividade principal da criança? É a brincadeira. Então, quando a gente pensa em educação infantil, as crianças, elas aprendem e se desenvolvem por meio das brincadeiras e dos jogos. Então, essa é a recomendação que se tem. E esse é o documento que embasa, inclusive, que a gente tem mais atual, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu vou trazer para vocês agora um pouquinho, né, para a gente conhecer um pouquinho da base. A base, ela vai ter como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, porque ela se baseia no documento anterior, que é as Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil. Qual que é o objetivo da base? É garantir o direito de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças. Eu acho que é bom abrir um parênteses aqui, a gente teve vários problemas na construção da Base Nacional Comum Curricular, mas a maioria dos problemas que a gente teve foram no quesito do ensino médio, né? Todas as discussões. Claro que a gente tem várias discussões que são postas na construção desse documento. Porém, o que eu vou focar aqui é o que se tem hoje e o que se recomenda que as instituições de educação infantil sigam, tá? E aí eu vou falar qual que é o objetivo que eles colocam nesse documento. É garantir o direito de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças. Então, como que se estrutura? A gente vai ter 5 campos de experiência, que eu vou passar com vocês rapidamente, só para apresentar, tá? Então, a gente vai ter o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. E aí, como que se divide, né? Vai ter lá uma explicação sobre o que é esse campo de experiência, o que se pretende atingir com esse campo de experiência. Depois, a gente vai ter os objetivos de aprendizagem. Como que eles estão divididos? Eles estão divididos pelos campos de experiência e também pela idade. Então, como vocês podem ver aqui, os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, qual que é o objetivo desse campo de experiência? Um dos, porque são vários, perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos, tá? Depois vem crianças bem pequenas, que é 1 ano e 7 meses, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E depois a gente tem as crianças pequenas, que vai ser o foco na disciplina de Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 2. Por exemplo, nas crianças bem pequenas, aí esse objetivo, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com as crianças e adultos. Outro campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. A mesma coisa, a gente vai ter essa divisão, vai ter vários objetivos. Então, por exemplo, lá com os bebês, movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Como será que os bebês fazem isso, né? O bebê, ele ainda não tem a linguagem oral, né? O bebê ainda não fala. Mas quando ele quer pedir alguma coisa, quando ele está incomodado com alguma coisa, ele chora, por exemplo, né? Então, aquela criança, ela consegue chorar para exprimir a emoção que ela está sentindo naquele momento. Ela consegue, a partir da sua linguagem corporal, expressar, né, suas emoções, seus desejos. Então, como que a professora, né, e o professor vai saber isso? Aí a gente vai trabalhar um pouco do que é a observação. Então, cada objetivo, a partir das idades, né, dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, porque é assim que a BNCC vai trazer essa separação por idade, está tudo esmiuçado nesses objetivos, tá? Então, por exemplo, aqui vai ter traços, sons, cores e formas. Nossa, professora Mara, mas como que eu penso em traços, sons, cores e formas com bebês, tá? Então, explorar sons produzidos com o próprio corpo
e com objetos do ambiente. Então, por exemplo, as crianças, os bebês, né, as crianças bem pequenas, a gente consegue explorar o som a partir de chocalhos. A gente consegue explorar o som se amassando o papel com as crianças, a gente amassa o papel, as crianças observam. A gente consegue, por exemplo, levar as crianças no ambiente externo e escutar o barulho das aves, escutar barulho de inseto. Então, é possível a gente fazer toda a exploração de som com os bebês, né? Dá para a gente trabalhar as cores, né? Dá para a gente trabalhar com instrumentos musicais, com o ritmo das músicas. Então, tudo isso vai entrar nesse campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Depois a gente vai ter escuta, fala, pensamento, imaginação, né? Então, lá com os bebês, como que se dá esse campo de experiência? Um dos objetivos. Reconhecer quando é chamado por seu nome, reconhecer os nomes das pessoas com quem convive. Então, vocês vão perceber, quando vocês fizerem estágio com os bebês, que os bebês reconhecem o nome das crianças, né? Dos outros bebês que fazem parte ali daquela sala. As crianças começam a reconhecer, inclusive, os materiais das outras crianças, a mochila, roupa, né, sapato. Então, vai estar esmiuçado quais são os objetivos desse campo de experiência, tá? A gente vai ter espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, né? Que a gente vai trabalhar um pouco sobre quantidades mesmo, né? Vamos trabalhar quantidades, vamos trabalhar a questão do tempo, vamos trabalhar a questão da transformação, da temperatura, por exemplo, com os bebês, dá para a gente pensar muito nos tapetes sensoriais, em vários tipos de transformações que acontecem, inclusive no meio ambiente, tá? E diante disso, vou voltar aqui um pouquinho sobre esses campos de experiência, o que a gente precisa pensar? Ah, então a BNCC é uma receita de bolo que eu preciso estar lá colada no meu armário da minha sala quando vocês estiverem na sala de aula. Não, né? Esses campos de experiência são eixos, são recomendações, mas lembra daquele planejamento institucional que eu falei no início da aula? Esse planejamento institucional vai trazer como? Olha, a gente tem como referência, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a gente tem como referência a BNCC, tá? A gente conseguiu dar conta do que se pede, mas eu posso ir muito além de tudo isso. Eu não só posso, como eu devo ir muito além de tudo isso. Como que eu posso explorar muito mais as questões do espaço, do ambiente, das interações, do tipo de leitura que eu faço. No decorrer das aulas, eu vou trabalhar muito questões de gênero com vocês, de educação antirracista, e tudo isso vai além do que está presente na Base Nacional Comum Curricular. Mas esse é o documento de referência que se tem. Então, vocês precisam conhecer na formação de vocês esse documento de referência. Inclusive, a gente precisa conhecer o documento para fazer crítica. Então, não adianta a gente fazer crítica se a gente nem abrir o documento, a gente não sabe nem como que ele está estruturado, a gente não sabe nem do que se trata, e eu li que tal teórico, tal autor, tal autora fala mal do documento. Não, né? Vamos fazer uma leitura, porque cada uma de vocês é capaz de fazer uma leitura crítica de cada documento que vocês precisam conhecer, né? Ter acesso a esses documentos que são base para poder pensar no planejamento e nas vivências da educação infantil. E eu finalizo, né, com essa pergunta que eu vou sempre trazer para vocês, né? Quais os caminhos possíveis, então, para uma educação de máxima qualidade desde os 0 anos? Fiz a avaliação na minha instituição, professora Mara, né? Quando vocês, quem já, sei lá, de repente alguém já tá cursando e já está na prática, ou então quando vocês estiverem lá nas escolas e pensar sobre isso, e tá falhando a questão dos materiais na minha escola, tá falhando a questão do planejamento, tá falhando a questão da formação continuada. Então, qual é o caminho para eu pensar nessa educação de máxima qualidade? Então, sozinho é muito difícil a gente se fortalecer, mas a gente precisa se fortalecer em rede. Então, a gente precisa pensar no quê? Numa educação possível. E essa educação possível é uma educação que melhore a nossa vida enquanto professores e professoras, mas que não perca o objetivo que é propiciar uma educação de máxima qualidade para as crianças desde os 0 anos.
que é que eles possam aprender, eles possam se desenvolver e possam se sentir seguros e seguras nesse ambiente escolar, tá? Finalizo a aula deixando essa questão para que vocês possam pensar e ter muita esperança em dias melhores e numa educação melhor. Eu deixo as referências, que são, né, os documentos oficiais, e os artigos que embasaram a minha fala. Até a próxima, pessoal.